podcast Porteira da Fantasia. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Estamos abrindo para você a Porteira da Fantasia. Você é nosso convidado para entrar nesse mundo fantástico e conhecer a produção literária da escritora Simone Sauresig, através de variadas publicações, gêneros e suportes. Oi, é sempre muito bom receber vocês, leitores, personagens principais dessa série. Eu me chamo Leocádia Costa e já estamos começando o 6º episódio do podcast Porteira da Fantasia. O livro deste episódio é A Casa, de Simone Sauresig. Foca na sinopse. A casa é esse espaço de dentro e ao mesmo tempo de fora, que guarda sensações, memórias, brincadeiras e poesia. O importante é que você se sinta dentro dela, pertencendo a esse lugar tão mágico e acolhedor. Esse é o resumo da história, mas além disso, escuta só algumas curiosidades sobre o texto. Este é um livro de poesias que foram escritas originalmente para ser parte do roteiro do espetáculo de mesmo título, organizado pelo Grupo em Dança, ligado ao Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo em 2011. A direção e as coreografias são de Tuane Correia, que também adaptou para a dança A Máquina Fantabulástica, tema do primeiro episódio dessa série. Lembram? O roteiro do espetáculo foi co-roteirizado pelas alunas da escola. A parceria entre Tuane e Simone vem de longa data. Ao todo, são 6 roteiros que a escritora criou para o Em Dança, ao longo dos 20 anos de atuação da escola. O Grupo em Dança iniciou suas atividades em 1º de agosto de 2001, atendendo a pedidos de alunas do Colégio Santa Catarina de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Inicialmente, oferecia aulas de baby class e dança contemporânea, em uma sala dentro das dependências do ginásio do colégio. A partir de 2008, passou a oferecer também aulas de balé e, em 2018, a modalidade de jazz. Neste mesmo ano, 2018, mudou sua sede para um prédio fora do colégio, onde permanece até hoje, mas continua como um projeto terceirizado do Santa Catarina. Ao longo dos anos, participou de inúmeros festivais e eventos de dança, conquistando premiações e reconhecimento. Todo ano, desde 2004, realiza seu espetáculo anual de encerramento, momento culminante das atividades realizadas nas aulas, com grande envolvimento da comunidade. Em 1º de agosto de 2021, o Em Dança completou 20 anos de existência, ao longo dos quais se orgulha de ter proporcionado para aproximadamente 1.000 alunos a oportunidade de vivenciar plenamente a arte da dança. A escritora Simone Sauresig, que é também professora de dança, deixa uma dedicatória no início do livro. Este livro é dedicado a estas bailarinas maravilhosas. Não falta nenhuma no meu coração. A Casa é um conjunto de poesias infantis, onde cada uma das 11 retrata um aposento diferente de uma casa. O livro tem ilustrações de Davi Bíssico Rico e a primeira edição foi publicada em 2012. O livro pode ser colorido pelos leitores, é apresentado no formato de almanaque e tem preço acessível. Pode ser adquirido virtualmente ou impresso. Essa é a parte da degustação do livro para você, leitor ouvinte. Sim, vamos ler um trecho incrível dessa história. Escolhe um lugar bem confortável para acompanhar essa breve leitura. Panela na cabeça, capacete de astronauta. Colher de pau, batuta de maestro. Armário dos pratos, montanha a escalar. Pote de sal, ingrediente secreto. Sou inventor de primeira linha. Piloto de cachorro-quente, comandante de cozinha, provador de molho fervente, desencantador de rabanete, cozinheiro de sucesso, se não tem, eu vou e invento. Sol em cauda e bolo de vento. Descobriram que lugar da casa é esse?
Agora vamos falar com a escritora Simone Sauresig, e quem faz as perguntas é o jornalista e colaborador do podcast Porteira da Fantasia, Daniel Rodrigues, que faz das ondas sonoras da web seu sofá. Bem-vindo, Daniel! Oi, leitores ouvintes, oi, Leocádia. Vamos conversar então com a escritora Simone Sauresig, desta vez sobre um dos espaços mais importantes para todo ser humano, a casa. Conta para os nossos leitores ouvintes como foi escrever os poemas e quais memórias, referências e sensações cada espaço dessa casa despertou em você. Oi, Daniel e ouvintes. Oi, Leocádia. Pois é, olha só. Esse livro de poesias, eu escrevi ele primeiro para o grupo Em Dança, para o espetáculo A Casa, que o grupo realizou. E foi um convite da Tuane Corrêa, que é a diretora e coreógrafa do grupo. Ela me chamou para escrever, então, o roteiro do espetáculo. Eu me lembro que eu passei por um período, assim, que foi bem complicadinho, que não estava saindo, sabe, o texto, eu não estava conseguindo escrever nada. E, de repente, aquilo começou a fluir em formato de poesia, que é um gênero que eu não visito frequentemente. Eventualmente, eu até tenho algum texto poético, mas não é uma prática do meu trabalho. Eu não tenho o hábito de escrever poesia. Então, quando eles começaram a sair em forma de poesia, eu fiquei até bem surpresa. E sem dúvida nenhuma, essa casa da casa é uma espécie de colagem das muitas casas que eu vivi, né? Porque quando eu era criança, meu pai era bancário e a gente se mudou bastante de cidade e tal, e eu morei em diferentes casas, claro, com diferentes características. Cada desses poemas ali, cada um termina remetendo a um pedaço de alguma dessas casas que eu morei. Por exemplo, o sótão ali, eu tô lembrando, eu morei numa casa que tinha sótão, né? Que foi a única casa que tinha, assim, um sótão acessível e que foi a primeira casa que a gente morou em Gramado, muitos anos atrás. A lavanderia é de uma casa que nós moramos em Campo Bom, uma época. O corredor é da casa de Gramado também. Então, cada um desses aposentos poéticos, de fato, remete a alguma memória minha, né? E é uma coisa assim que eu fico muito contente, porque é uma forma de reunir todas essas lembranças boas, sobretudo da minha infância, no mesmo livro e poder compartilhá-lo com outras pessoas. Esse é um livro que já me deu muitas alegrias e ele despertou assim coisas afetivas nos leitores, e sempre é muito legal quando a gente pode ver aquele brilho especial nos olhos de quem lê, sobretudo das crianças. Eu já fui a escolas em que um leitor, alguma leitora me apresentou o livro inteirinho pintado, com um esmero, com uma beleza, com uma poesia própria, sabe? Então é um livro que eu gosto muito e acho que o resultado ficou bem bacaninha. Mas isso quem tem que dizer são os leitores. Qual o significado de não termos nenhuma figura humana ilustrada no livro? O livro não tem figura humana nenhuma de fato retratada. E a resposta para isso é porque eu quero que o leitor se sinta na casa dele. Eu quero que o leitor, assim, o objetivo que eu tenho é que o leitor entre nesse livro e vá morar nessas poesias. E para isso eu optei de não colocar nenhuma figura humana, porque se eu fizer pedir, né, para o meu ilustrador fazer uma figura humana, por exemplo, um menino, e quem está lendo o livro é uma menina, ela não vai se sentir representada, de repente ela não vai se sentir na casa dela, ela vai se sentir na casa do menino. Ou se eu pego um personagem com o cabelo liso, né, e a pessoa que está lendo tem o cabelo encaracolado, mesma coisa. O objetivo principal da ausência de figuras humanas no livro é porque eu quero que o leitor se sinta na casa dele. Eu quero que o leitor tenha o direito de se colocar ali, de repente de se desenhar, porque já que é um livro com ilustrações a traço, que tem esse objetivo, que está ali
para convidar o leitor a ele colorir aquele livro, a ele transformar aquele livro no seu espaço de expressão, eu quero que o leitor também tenha o direito de se desenhar a si mesmo ali e de se ver dentro desses ambientes sugeridos pelas poesias. Então, é por isso que não tem nenhuma figura humana, não tem cachorro, não tem gato, porque vai que a gente desenha um gato e a pessoa que vai ler não tem gato, não gosta de gato, gosta de cachorro, sempre tem essas coisas. Então, eu quero isso, eu quero que o leitor, além de ler as poesias e de curtir, tomara que curta as poesias, ele também se sinta ele dentro daquela casa de poesia, aquela casa poética, e que ele possa colocar a si, a sua família, os seus bichos, as suas predileções nesse ambiente literário que são as poesias da casa. Como foi para você ver as poesias transpostas para a dança? Ver isso sempre é muito emocionante. Mesmo quando o caminho desse texto, né, é em verso, ou seja, não sou eu que escreve o texto e vem alguém, no caso a Tuane, e curte aquela história ou aquelas poesias, né, e vai lá e se apropria desse material e transforma isso em coreografia, em trabalho. Mesmo quando é o caminho inverso, é o coreógrafo, no caso, né, que me procura e me pede para escrever alguma coisa que vai aparecer no roteiro ou que vai ser o suporte para aquele roteiro daquele espetáculo, sempre é uma coisa muito emocionante, porque é uma troca. E eu acredito que a literatura e a arte em si mesma é exatamente isso. A arte é diálogo, né? A literatura é diálogo. No caso da literatura ou do artista, do cara que pinta um quadro ou faz uma escultura, a pessoa está falando, né? Está falando o que ela acha, está falando o que ela quer. E aí você tem aquele diálogo, você recebe, né, de volta daquilo que você falou, você recebe uma contrapartida. E isso é muito rico, isso dá vida para o trabalho da gente. Eu sempre acho que a literatura, em todas as suas formas, ela é uma arte que acho que ela fala mais diretamente do que qualquer outra imaginação humana, porque ela se usa de palavras. E as palavras são, por sua vez, símbolos, são formas orais que simbolizam alguma coisa. Uma palavra, ela não é nada a não ser som, mas ela é algo porque é som com significado. Então, quando eu tenho a oportunidade de pegar esse som com significado e ver ele se transformar em alguma outra coisa, no caso gesto, né, que é a dança, ou quando um texto da gente inspira alguém a fazer uma ilustração ou uma música, né? Eu acho que isso enriquece. Eu não acredito na arte solitária, na arte que é só ela, né? É só a poesia, é só o texto de ficção, de prosa. Não, eu acredito naquele texto de prosa, naquela poesia que consegue gerar algo mais e que tem esse caráter de diálogo com a outra pessoa, não só com o seu leitor, senão com o outro artista, com outro cara que vai produzir, vai responder da sua forma simbólica também, né, com a sua arte. Eu acho que isso é verdadeiramente fazer arte. É quando você consegue colocar dois gêneros a conversar. E quem sai ganhando com isso é o leitor, é a pessoa que senta para assistir o espetáculo de dança, é a pessoa que vai na exposição de arte. Essa pessoa é que sai ganhando. Ela consegue dar uma resposta mais completa, uma resposta mais cheia, mais rica de significado para o próprio artista. Então, a arte, para mim, é diálogo, né? E, de novo, a arte não pode ser solitária. Ela precisa dessa volta, ela precisa dessa resposta. Porque eu acho que isso é que o ser humano faz. Né? O ser humano tem essa ambição, essa vontade de conversar com o outro e com o mundo. No caso do artista, é dessa forma que ele faz essa conversa, né? Através da sua arte, dos seus símbolos e de todo o universo que ele vai criar de alguma maneira para expressar o seu sentimento. Qual o seu lugar predileto na sua casa e por quê? Gente, o dia que vocês vierem me visitar, eu vou apresentar para vocês a parte predileta da minha casa, que é a sacada,
e que é o nosso jardim, porque nós moramos num apartamento e nós não temos um jardim propriamente dito. Então a minha mãe transformou a sacada num jardim. E apesar de que eu uso ele muito pouco, eu vou pouco ali, eu passo pouco do meu tempo na nossa sacada, até porque ela é muito visitada por passarinhos. A gente tem ali um potinho de água para eles tomar banho, tem um potinho de água para eles tomarem, né? E a gente é bem frequentado, né? Por todos os passarinhos da redondeza. Então a gente não gosta de ficar muito ali porque termina atrapalhando os bichos, né? E eu vou dizer para vocês que os passarinhos, eles reclamam, tá? E eles têm, assim, uma opinião muito própria a respeito dos seres humanos, e quando a gente fica muito tempo ali e eles querem tomar algum banho, querem tomar uma água e a gente tá por ali, eles piam de uma maneira que a gente percebe que eles estão reclamando, né? E que eles estão nos mandando sair dali. Então é isso, meu lugar predileto é a sacada, que é o nosso jardim, mas aonde eu vou muito pouco por conta dessa frequência dos passarinhos das redondezas. Vou dizer para vocês que é um lugar muito bacana, cheio de flores, cheio de plantas, óbvio, e da onde a gente vê um pôr do sol maravilhoso todos os dias, mesmo nos dias que chove. Esse é o meu lugar predileto da casa, da minha casa. E a de vocês? Qual é o lugar predileto da casa de vocês? Conta para nós. Abrimos agora a porteira da fantasia para os convidados deste episódio. Escolham um dos lugares da casa e sintam-se muito bem recebidos pelos livros. A primeira convidada que nos visita é Tuane Correa, que iniciou seus estudos de dança em 1993, aos 10 anos de idade, e nunca mais parou. No ensino médio, cursou o curso técnico de magistério no Colégio Santa Catarina, ao final do qual foi convidada a ministrar aulas regulares de dança aos alunos da educação infantil e das séries iniciais do ensino fundamental. Concomitantemente, passou a cursar a graduação em educação física, laureando-se no ano de 2006. Durante 12 anos, foi coreógrafa do projeto Meninas Cantoras do Rio Grande do Sul, tendo suas criações apresentadas em festivais internacionais de coros no Rio Grande do Sul, no Brasil, no Mercosul e na Europa. A dedicação absoluta à dança, também como bailarina, mas principalmente como professora e diretora do grupo em dança, podem ser atestadas pela sua trajetória e participação junto à comunidade artística de Novo Hamburgo e da região, tendo recebido diversos prêmios em festivais de dança nacionais. É importante destacar também que Tuane Correa integrou durante anos a diretoria da Associação Pro Dança de Novo Hamburgo, entidade de reconhecida atuação para essa atividade, tanto no município quanto no estado. Oi, Tuane, bem-vinda! Tuane, essa é mais uma das vezes que você leva para a dança uma das obras de Simone. Conta pra gente como foi adaptar os poemas para a dança e se houve algum elemento surpresa criado por vocês? Oi, gente! O grupo em dança, do qual eu sou diretora, já montou acredito que uns 5 espetáculos com textos da Simone, ou com roteiros da Simone. E a gente começou fazendo o seguinte: todo final do ano, nós enviávamos como tema de casa para as crianças sugestões, né? Que elas nos trouxessem sugestões, tanto de opiniões delas como das famílias, que elas nos trouxessem ideias para o espetáculo do ano seguinte. Então, no mês de dezembro, esse tema ia para casa e cada família colocava ali uma lista de sugestões de temas interessantes. E aí, a partir dali, eu fazia uma coleta, né? Coletava tudo que era trazido, os temas mais votados, eu levava para Simone e dizia para ela: olha, assim, o tema vencedor do ano é esse. Eu lembro que no primeiro ano que a gente fez essa pesquisa, o tema escolhido foi contos de fadas. E eu não queria de jeito nenhum montar um espetáculo de contos de fadas normal, como sempre eu via, né? Então, a Simone criou o roteiro do Labirinto de Histórias e foi lindo.
lindo, foi muito, muito, muito legal. No ano seguinte, 2 temas ficaram muito empatados, né? Que foi o tema circo e o tema países. E desses 2 temas se criou o Circo Mundi, né? Com um monte de textos lindos, onde cada personagem do circo vinha de um país diferente. Ficou um espetáculo belíssimo também, foi muito lindo. Em 2010 a gente montou, nós tínhamos o tema brinquedos e o tema Natal, muito disparado na disputa. E aí montamos a máquina de fazer brinquedos, que era um espetáculo natalino lindo. Muito, muito lindo também. E aí, em 2011, eu acredito, pelo que eu me lembro, assim, de todo o processo de pesquisa, foi o primeiro ano em que a gente não enviou para elas o tema. Esse tema de montar sobre uma casa foi uma ideia que surgiu, assim, eu acho que foi uma ideia que eu tive, não me lembro, porque faz muito tempo. E a gente, quando eu convidei a Simone, né, eu não sabia ainda direitinho quantas turmas o Em Dança ia ter. A gente era uma escola pequenininha, era um grupo pequeno, então eu não sabia muito bem quantos nós seríamos, como é que ia ser. E em algumas reuniões a gente decidiu então que cada turma representaria parte de uma casa. E a partir dali a Simone foi criando os poemas, né, de cada pedacinho da casa. E no processo de matrículas daquele ano eu já ia pensando, né, fui separando entre as nossas turmas de baby class, ballet, dança contemporânea, fui separando o que cada turma seria. Então, quando as turminhas se formam em fevereiro, né, março ali, quando elas passam a ter uma carinha, tu já consegue destinar, assim, que partezinha da casa seria para cada uma, né? Então, isso foi muito natural que foi acontecendo. Depois do espetáculo A Casa, a gente já montou outros espetáculos da Simone, mas esse que eu tive o prazer de rever agora, essa semana, sentei e pude olhar de novo, até para me lembrar de tudo, né, como foi muito bonito mesmo. E quando a gente levou o tema para elas, né, cada turma tem o seu modo de abraçar, assim, né? Cada turma tem uma faixa etária diferente. E então, os temas iam chegando e a gente ia questionando elas em sala de aula sobre aquele pedaço específico da casa e as vivências que elas têm, né, dentro daquilo. E a partir dali, o espetáculo foi tomando forma. Como você trabalhou com as crianças a corporalidade de cada espaço da casa? Conta alguma história desse processo? Bom, o processo da montagem coreográfica do espetáculo A Casa, ele aconteceu de forma diferente com cada faixa etária envolvida, né? Com os babies que têm de 3 a 6 anos, é um tipo de processo. Com as crianças um pouquinho maiores, ali a partir dos 7 anos, nas modalidades de ballet e dança contemporânea, acontece um pouquinho diferente e assim vai ser diferente também com o juvenil e com o grupo adulto. O processo muda porque a experiência delas se altera e isso muda completamente, assim, a minha forma de montar uma coreografia. Mas, em sua maioria, acontece da seguinte forma. Eu gosto muito de música, eu tô sempre ouvindo música, pesquisando música nova. E, claro, agora, hoje em dia, a gente tem a maravilha, né, de todos os streamings, a gente poder pesquisar música de tudo quanto é jeito possível, assim, a gente encontra muita coisa legal. Em 2011, eu tinha muitos CDs, né, eu tinha a sorte de ter uma sogra que ama música também, então ela tinha uma coleção muito boa de CDs. Eu fui pegando gosto por colecionar música também, então eu tinha muita coisa. E aí eu fui pesquisando músicas que me levassem para algum lugar dessa casa que eu queria montar. Só que eu não faço isso sozinha, né? Além de eu fazer a minha pesquisa, eu peço para que as crianças façam também, independente da idade que elas tenham. E aí as famílias acabam se envolvendo, isso é muito legal. Eu gosto, sim, de trazer as experiências delas, né? Acho que fica muito mais significativo dançar uma coisa
que tu participou totalmente da criação. Então, eu vou conduzindo essa montagem, mas muito é a partir das experiências delas, né? Então, o processo de montagem é uma grande reunião de ideias de todas aquelas pessoas envolvidas, né? Porque isso eu acho que é muito melhor elas se sentirem assim, né? Sabendo que elas ajudaram a montar. Então, tanto a parte coreográfica, né? O que acontece nesse pedaço da casa? Como é que o meu corpo fica nesse pedaço da casa? Os objetos, os móveis que tem nesse pedacinho da casa. As roupas que eu costumo usar quando eu estou nesse lugar. Elas traziam histórias que tinham acontecido na casa delas, nesse lugarzinho, né? Nesse ambiente da casa. Então foi muito, muito rico. Nossa, a casa é onde a gente passa a maior... Não é onde a gente passa a maior parte do tempo, mas é onde a gente vive algumas experiências inesquecíveis, né? É onde a gente tá, onde a gente se sente protegido. E então elas tinham muito para trazer, para colocar. E isso foi muito, muito rico no processo de montagem. E aí eu acredito que por isso tenha ficado tão verdadeiro, sabe? Tão legal também. Tinha uma outra parte que muitas vezes entrou na nossa pesquisa de movimentos e de montagem, que era elas trazerem como elas gostariam que fosse esse ambiente da casa, na casa delas. O que seria para sonhar mesmo. Elas inventavam o que podia, porque no palco a gente pode colocar muito mais do que só as nossas experiências, né? A gente pode colocar os nossos sonhos, e trabalhar com criança é a melhor parte disso, porque ninguém tem medo de sonhar. Ninguém tem medo de criar. E então elas se jogam, criam mesmo. Eu sou apaixonada, assim, por essa faixa etária, porque elas trazem muita coisa mesmo, assim. Nosso espetáculo em 2011 foi um espetáculo bem infantil. As nossas turmas eram, em sua maioria, crianças pequenas, né? Então nós tínhamos uma turma juvenil já, que ficou com o ambiente do corredor, que era um ambiente que a gente considerava, assim, elas escolheram para elas, né? E acharam que era um ambiente assim mais sério, onde elas puderam trazer o que elas achavam também desse ambiente. E acredito que foi isso, assim, o meu processo de montagem normalmente com as turmas do Em Dança acontece dessa forma. Lê para a gente um dos poemas? Foi bem difícil ter que escolher apenas um poema do livro A Casa para ler hoje. Foi bem difícil. Quando a gente estava montando o espetáculo, o livro não existia ainda, né? As poesias foram chegando ao longo de todo o ano de 2011, mas o livro em si não existia. Ele foi lançado em 2012. E quando ele virou o livro, do jeitinho que ele é, assim, que ele é um livro que as crianças podem pintar. Não, as crianças se apaixonaram, né? Em 2012, quando aconteceu o lançamento, muitas haviam participado do espetáculo em 2011 e ficaram completamente fascinadas, né? Elas levavam para a sala de aula, pintavam juntas enquanto esperavam a aula começar. A gente lia para as meninas novas, né, as poesias que nós tínhamos apresentado. Então foi um processo lindo, assim, quando o livro tomou forma, né? Virou um livro físico, assim, e elas todas tinham. Era a coisa mais querida, assim, todo mundo muito feliz com o seu livro. No lançamento dele na Feira do Livro de Novo Hamburgo, um grupo das nossas meninas se apresentou, né? E um grande grupo foi para a sessão de autógrafos. Então, elas muito orgulhosas de todo o processo, né? De terem participado. Então, é muito difícil escolher uma poesia só, porque eu lembro de muita coisa, né? Que foi acontecendo, assim. E assistindo o DVD do espetáculo essa semana, que eu pude ter o privilégio de ter um espacinho para ler, para ouvir e assistir, eu me dei por conta que eu sabia muito, assim, ainda tinha na memória, apesar de fazer 10 anos, ainda tinha na memória os poemas, porque como eu treinava com elas em sala de aula, eu lia para elas pegarem o tempo da poesia, e entre esse tempo entre a poesia terminar e a música começar, a gente treinava o espetáculo antes, né, assim, em sala de aula, eu acabei decorando vários dos poemas. Então, foi muito difícil, mas eu escolhi o poema da sala. E eu vou ler ele para vocês. Menina Peralta, moleca sapeca, brincando de roda com os móveis da sala? Cadê o celular? Cadê a carteira? Onde pôs eles, menina arteira? Almofada na estante,
os livros no chão, e de cabeça para baixo o abajur tão sisudo virou lampião. No alto os CDs, empilhados direito, alinhados e firmes, parecem de longe um palácio perfeito. Os bibelôs sobre a mesa ouvem um certo baião, sacodem os braços, sacodem as pernas, risadas ecoam no imaginário salão. Menina Peralta, moleca sapeca, celular e carteira escondidos no pó. Menina matreira, esperta e faceira, receita infalível de fazer sobrar tempo para brincar com a vovó. A segunda visita é do ilustrador Davi Bícigo Rico, que trabalhou como ator teatral nos grupos Luz e Cena, Produção Urbana e Companhia do Riso. É também artista plástico e acadêmico em licenciatura música. Oi, Davi, bem-vindo. Nos conta como foi ilustrar o livro? Logo que o livro foi editado e eu mostrava para parentes e amigos, eu dizia que eu fui a última opção da Simone para ilustrar o livro. É óbvio que isso é uma piada. Na verdade, nos encontramos em uma exposição no Espaço Cultural Albano Hartz, quando ela me contou sobre o livro e que já há alguns meses a pessoa contratada para ilustrar o livro não estava respondendo as mensagens. Me falou que as ilustrações do livro seriam com traços pretos, que a proposta era deixar com que o leitor pintasse a sua casa à sua maneira, e os textos faziam parte de um espetáculo de dança e que ela gostaria muito que o livro fosse lançado junto com a estreia do espetáculo. E já na mesma semana ela entrou em contato confirmando a nossa parceria. As ilustrações do livro podem ser pintadas pelos pequenos leitores. O que levou a esta opção e há alguma diferença no seu trabalho final quando a ilustração abre espaço para essa interatividade com o leitor? Como a proposta da casa era remeter a criança para a sua própria casa, a Simone havia decidido que personagens humanos não teriam características específicas para que uma criança gordinha, magrinha, pretinha, branquinha, cabelo longo, cabelo curto, menino, menina, cada qual se sentiria na sua própria casa. A ideia inicial era que os personagens humanos usassem roupas não convencionais, como escafandre, roupa de astronauta, um camponês chinês, que aquele chapéu tapasse o rosto, deixando que a criança imaginasse ser ela mesma ali dentro da casa. E chegamos a uma conclusão que seria muito mais fácil, mais divertido também, se excluíssemos os personagens humanos, deixando só a casa. A criança sozinha na sua casa, colorindo a casa como ela mais gosta. Os desenhos foram feitos em papel sulfite, com caneta nanquim, e eu decidi não usar editor de imagens para corrigir uma voltinha que ficou torta, um excesso de tinta num ponto, a falta de tinta no outro, justamente para trazer mais próximo da criança essa identidade do desenho numa forma mais crua. Qual o seu poema predileto e por quê? Eu não tenho um poema preferido. É muito divertido transitar pela casa através dos poemas. Mas se eu tenho que escolher um deles, vejamos, quem sabe a cozinha? Que delícia fazer um lanchinho agora. Estamos muito felizes pela participação de todos nesse 6º episódio e, para fechar, trazemos um comentário sobre a importância da poesia em publicações voltadas para a primeira infância, pelo escritor e poeta Armindo Trevisan. Abre aspas. Li os seus poemas infantis de A Casa e os apreciei. Vale a pena continuar. Tens imaginação e bastante domínio do ritmo poético. Penso que poderias aprimorar esse teu sentido do ritmo. Sugiro-te que leias um poeta em especial, Manuel Bandeira. Na minha opinião, é o poeta mais brasileiro que existe. Ninguém no Brasil escreveu mais coloquialmente do que esse poeta mor. Fecha aspas. Apresentamos o 6º podcast Porteira da Fantasia, que nos trouxe o livro A Casa, de Simone Sauresig. Para quem gostou e ainda não leu, é só acessar a loja virtual www.porteiralivros.lojaintegrada.com.br.
Todos os livros comprados pela loja virtual chegam autografados pela Simone. Você também pode escrever para porteira.fantasia@gmail.com e deixar o seu recado. Convidamos todos vocês para o 7º episódio com o livro O Último Continente. Os episódios dessa série estarão no Spotify, Deezer e canal de YouTube. Então compartilhe esse espaço voltado para você, leitor, que é o nosso personagem principal. Boas leituras e até o próximo podcast Porteira da Fantasia. Tchau! Esse foi o podcast Porteira da Fantasia, com a produção literária da escritora Simone Sauresig. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados que compartilham com você esse fantástico mundo literário.